Sejam muito bem-vindos ao primeiro Podigélicos. Do meu lado direito está Johnny. Fala, pessoal. E também do meu outro lado direito está o Thiago. Uau de Deus! Uau. Bom, o Podigélicos é um projeto que veio na cabeça de um dos três e os outros dois toparam, e é isso. É porque a gente é assim, né? A nossa amizade é assim. Quando um fala, vamos fazer tal coisa? Vamos. A gente nem pensa no que, como vai ser, Nós a gente somos faz. mosqueteiros, é. A gente só ora a Deus para que tudo dê certo, que vocês curtam o nosso projeto e que ele toque em outras vidas. Bom, eu vou pedir pro Thiago começar com uma oração e a gente já fala o tema logo em seguida. Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, por mais essa noite. Estamos aqui na tua casa para honrar teu santo nome. Deus, eu te peço que abençoe esse mais episódio, esse primeiro episódio, que possa ser o primeiro de muitos, que nós possamos, através da tua palavra, através da nossa forma de ser, tocar na vida das pessoas, Pai, que as pessoas possam absorver tudo aquilo que a gente quer demonstrar, o amor que nós temos aqui no nosso coração, e que as pessoas possam entender o real sentido da tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, que seja muito proveitoso esse nosso primeiro episódio, que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. E bom, como eu falei, o episódio de hoje ele é um tema bastante atual e que a gente vive no nosso dia a dia e que a gente quer passar a visão de como foi na época da Bíblia e como isso pode ser resolvido nos dias de hoje. Então, o tema de hoje é cancelados. Rapaz. Polêmico. Cavalo. Ele gosta. Pessoal, vamos comentar aqui sobre esse tema tão polêmico, né? Mas também tão atual. Na verdade, esse termo ficou muito popular em 2017. Houve um movimento chamado Me Too, que viralizou nas Me redes... Too, eu também. Isso, Me Too. Me Too. Me Too, isso aí, eu também. O Mewtwo do Pokémon. Nosso técnico aqui me corrigiu. Foi, eu não ia fazer essa referência. Thiago. Não deu. E eu sou fã de Pokémon. Perdeu. Aí os fãs de anime. Mas realmente começou com esse movimento que viralizou nas redes ao denunciar o abuso e o assédio sexual na indústria de Hollywood. Cancelar nada mais é que um jeito que os internautas acharam de educar pessoas nas redes sociais. É uma punição, vamos dizer assim, para o usuário que não se comporta de uma forma de acordo com eles concordam, de acordo com a moral. E quando uma pessoa é cancelada, isso significa que ela disse ou fez algo errado, algo totalmente condenável. Algo que não é mais tolerado, pelo menos no mundo atual. Bullying, racismo, xenofobia, homofobia e machismo são alguns dos tipos de cancelamentos que acontecem hoje em dia. E aí eu quero soltar uma pergunta para vocês que eu respondo por último. Alguém de vocês aí já foram cancelados ou já cancelaram alguém? Thiago? Cancelamento, cara, todo dia. Que é isso, meu filho? Calma. Não, todo dia não. É também exagero. Mas teve uma época que, cara, se hoje eu sou sem filtro, cara, o Brito me conheceu na época que eu era mais sem filtro ainda. Então, Facebook, Instagram não posso nem dizer, porque Instagram, pô, foto e tudo mais, né? Não tem nada a ver. Mas, principalmente em Facebook, né? Porque antigamente, não digo que era mais tolerável, né? Mas era mais, de certa forma, era mais permitido, né? Não tinha tanto essa cultura de, tipo, não gostar do que o outro fala e automaticamente cancelar. Mas na época do começo, assim, do Facebook, eu tinha muito disso. O Brito me conhece muito bem nessa época. Bom, mas aí a gente entra em outro ponto, que é a questão de... Tipo assim, a gente tá falando sobre esse tema de cancelados,
E quando você fala, você já cancelou alguém, eu acho que eu nunca cancelei alguém. Eu já deixei de seguir, porque pelo que a pessoa fez. Mas, tipo assim, ir lá e, tipo, pedir boicote de marca, essas coisas assim, eu nunca fiz. Até porque eu não vou perder meu tempo com esse tipo de coisa, Sim. assim. Não estou querendo, tipo, diminuir a causa de vocês, mas eu não me meto nessas coisas. Mas um negócio que eu acredito, e eu acho que todo mundo que se considera cristão deve acreditar também, é no arrependimento, no perdão. Então, da mesma forma que eu conheci o Tiago, esse Tiago que ele tá, que o próprio Tiago definiu ele, que altamente cancelável de 5, 6 anos atrás, eu vejo a evolução dele hoje. Então, Amém. da mesma forma que eu também evoluí, todo mundo evolui. Acho que é a maturidade, né, cara? A maturidade, ela É chega... fase, todo mundo tem aquela fase. Eu não digo de pra todos, né? adolescente idiota, tá ligado? Sim. Se você não foi um adolescente idiota, é porque você é um adolescente idiota e tá passando por essa fase. Tome! Mas, mudando um pouco desse lado, tipo assim, saiba que, tipo assim, vai passar essa fase, você vai olhar pra trás e vai ver, caramba, meu, por que eu fiz esse tipo de coisa? Que bagulho bobo, entendeu? Por que eu fazia isso? Por que eu gostava disso? E a gente vai crescendo e amadurecendo e vai mudando, entendeu? São fases da vida que a gente passa. Mas o que a gente não pode ter é essa questão do rancor. Pô, tem pessoas que foram canceladas por motivos muito banais, assim. Essa questão que começou do Me Too, eu lembro que teve vários, principalmente atores homens, que eles, tipo, abusavam do poder, abusavam do cargo, não só atores, mas diretores e galera da produção, tipo, eles realmente faziam coisas bem dark, assim. E, tipo, precisava ser falado, porque eles tinham o poder, entendeu? E o poder da minoria é a voz, é saber se posicionar pra tipo, mostrar a público o que estava acontecendo com eles, entendeu? Ah, mas são pessoas famosas. Sim, são pessoas famosas, mas o fato de elas serem famosas não impedem elas de ter passado por algo ruim, ou de serem caladas de certa forma, entendeu? Ou de terem que se submeter para conseguir algo e, tipo, ser algo bem pesado, assim. Eu lembro uma vez que eu fiz uma certa postagem, foi a única lembrança que eu tenho de algo assim que mais perto do cancelamento. Que realmente foi uma enxurrada de comentários negativos, alguns comentários até assim muito ofensivos, mas que eu me recorde, eu não lembro de ter cancelado alguém. Agora eu quero entrar na questão bíblica, né? Eu trouxe algumas passagens. Eu só posso falar um detalhe? A gente entrou no lado de ser cancelado, tipo, a explicação originária atual. Mas algo que eu queria deixar claro é que, apesar dela ter surgido de uma maneira boa, o cancelamento, atualmente, tipo, ela surgiu em 2017, certo? Atualmente, ela está se tornando algo que, de certa forma, injusto. E a gente quer mostrar casos bíblicos que, tipo, claramente foi cancelado a pessoa, mas de forma injusta. Ou talvez como um castigo. Eu vou ler uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Aqui eu vejo uma passagem que realmente mostra que Deus fica feliz com aqueles que têm sentimento de justiça. E Deus, Ele quer cristãos posicionados, quer cristãos que saibam da tua palavra, que sabem das coisas que Ele se agrada, das coisas que Ele não se agrada. Mas hoje em dia a gente vê muitos cristãos que estão com medo desse cancelamento, de expor o que acham, o que pensam, com medo do que as pessoas vão pensar. E é aí que eu acho que mora um problema. Porque a gente vê muitos cristãos hoje em dia sendo cancelados, assim como o pastor Lucinho já foi, como a Bruna Carla recentemente, Ana Paula Valadão também já foi cancelada, Patrícia Bravanel também já sofreu vários questionamentos, né, sobre a sua posição cristã. Então, realmente nós vemos pessoas no nosso meio cristão sofrendo cancelamentos. E aí é que tá. Eu acho que é aí que mora um perigo, porque realmente o mundo conspira para nós cristãos que nós sabemos a palavra para cada vez pior. A gente vê isso de ideologia de gênero, a gente vê tantas coisas que até pouco tempo atrás não eram normais, sendo cada vez mais forçadas, né?
que a gente aceite Impostas. né? Que a gente aceite com uma tranquilidade, que a gente aceite e que a gente não seja opressor. Mas aqui, ó, no próprio capítulo 5 que você leu, no versículo 11, está escrito: Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Olha, realmente... Então é basicamente um versículo que ele fala sobre como passar pelo cancelamento. Se você está passando por algo que, tipo assim, você está sendo cancelado por fazer alguma coisa, sinta-se bem-aventurado, porque passar por isso em nome de Cristo, em nome de Jesus, é algo que você tem que passar de vitória em vitória, né? Exatamente. E bem-aventurado, para quem não sabe, feliz, né? Feliz Mais aqueles do que que feliz. passam por isso. Se está acontecendo isso na sua vida, um cancelamento pela palavra de Deus, fique feliz por estar sendo perseguido. Porque realmente você vai herdar uma herança lá no reino dos céus. Você vai herdar algo por você estar realmente posicionado na palavra de Deus. Mas eu quero ler também uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 7, do 1 ao 5. A minha versão é NVT. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-o ajudar a tirar o cisco do seu olho, se não conseguir ver o tronco do seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco de seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Eu acho que essa passagem é muito interessante, porque o cancelamento, por mais que tenha essa sede de justiça, que eu acho válida, tem coisas que realmente a gente não deve aceitar, que a gente deve se posicionar, mas realmente qual é a intenção desse cancelamento? É apedrejar? É realmente julgar a pessoa? É acabar com a vida dela? Nós cremos que aquela passagem, aquele mandamento, não matarás, não significa só com a morte fisicamente. Significa com a morte com palavras. A morte social. A morte social, exatamente. Então a gente tem que ver como que é esse tipo de cancelamento, onde está fundado. Porque realmente nós temos que exortar com amor. A gente não foi feito para passar a mão na cabeça um do outro quando ele está errando. É muito válido exortar, mas realmente exortar com amor, como eu falei anteriormente. Porque todos nós passamos por erros, todos nós vamos errar e vamos continuar errando em certas áreas. Então, realmente, antes da gente querer exortar alguém, usar esse termo cancelar, eu acho que a gente tem que saber primeiro assim a maneira correta de como vai abordar a pessoa, de uma forma que ela entenda e não se sinta prejudicada. É claro, quando a pessoa extrapola a questão ética, moral e até criminal, ela tem que ser cancelada, assim, tipo, a gente não passa pano pra esse tipo de coisa. Mas quando a pessoa é cancelada por uma certa perseguição, aí a pessoa tem que rever os conceitos, tipo, pô, ela também... aquela coisa, né? Quem nunca pecou, que atire a pedra. E Jesus fez o quê? Não atirou. Entendeu? Ele podia, mas ele não atirou a pedra na mulher adúltera. Então, é aquela coisa, né? Tipo assim, se você tá julgando o próximo, e você tá 100%? Tome! Você tá totalmente são, totalmente limpo? Claro que não, entendeu? Cada um sabe dos seus erros e sabe dos seus pontos fracos. Cara, antes do Johnny continuar, ele tocou vocês, na verdade, mas o Johnny tocou num ponto muito importante, né? Em relação a nós, né? Tipo, porque a gente precisa olhar para dentro do nosso coração, né? Tirar a trave dos nossos olhos e para depois realmente dar algum tipo de opinião. E um personagem da Bíblia que eu posso dar como exemplo que cancelou, ao invés de ser cancelado, foi Jonas. Não sei se vocês concordam, porque ele ia para Nínive. A missão dele era ir para Nínive, só que o que aconteceu? Ele mudou o rumo, né? Pegou um barco para Tarsis. E o que acontece? Por que ele não foi para Nínive? Porque ele achou que não era, o povo de lá não era digno de receber a palavra de Deus, de
de entender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, sabe? De receber a salvação. E por isso que ele acabou pensando assim, Deus pediu para que eu pregue a palavra, né? Mas deixa eu mudar aqui a cidade, né? Porque assim eu já não vou estar deixando de cumprir a palavra de Deus, né? A ordem de Deus. Mas não, a ordem de Deus é que ele fosse para Nínive, né? E no final das contas, né? A Bíblia fala que ele foi engolido pelo grande peixe, né? Que ele se jogou no mar para que quem estivesse em volta dele no barco não sofresse nenhum mal, né? Depois disso tudo ele foi para as cidades, mas precisou passar por tudo isso para ele cumprisse a ordem de Deus, né? Ou seja, ele cancelou, sabe? Aquelas pessoas que moravam naquele lugar, ele olhou para o pecado delas, ele olhou para todas aquelas práticas que eles faziam e estava nem aí. Ele queria que eles fossem realmente condenados. Essa era a vontade dele. E às vezes a gente é assim, tipo, a gente olha para a pessoa muito pecaminosa, a pessoa A gente pensa que não tem solução. Pensa que não tem jeito, sabe? E fala assim, não. E age como Jonas também. Age como Jonas e fala assim, a pessoa tá assim porque merece. Ou fala, não vou nem perder meu tempo falando de Deus pra essa pessoa, porque eu já sei que eu vou ser recebido Sim, ou então nem orando, tá ligado? Quando na verdade nosso papel é outro, é confrontar, né? Claro, desde que a pessoa ela dê uma brecha pra isso também, né? Porque a gente não pode ser muito, não pode dizer, arrogante também com a pessoa. Mas o nosso papel é confrontar, mostrar a verdade pra ela. Se ela não aceitar, é orar pela vida dela, entendeu? Coisa que ele não fez na primeira tentativa, que ele foi fazer depois de tudo isso. Eu acho que um personagem bíblico muito visível o cancelamento que ele teve, até porque ele pagou com a própria vida, foi Estevão, né? Versículo 54, lá de Atos, capítulo 7. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles tamparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Eu acho que é um dos casos assim que realmente mais me toca de um cancelamento assim na Bíblia, porque não só porque ele pagou com vida, mas imagine pessoas estarem fazendo algo contra você e assim como Jesus fez na cruz, você pedir misericórdia por essas pessoas, sabendo que o seu destino estava sendo ali a morte. E realmente é algo que é ensinável, né? Não sei pra vocês, pessoal, mas pra mim realmente é algo que pensa muitas vezes antes de eu julgar, eu vejo que é melhor o perdão, né? Como é um caso extremo de dar a outra face. Realmente. Sim. Eu até queria comentar, vendo essa passagem, que olha como você pode usar a palavra para dois extremos. Um extremo está aqui julgando Estevão, né, os sacerdotes, junto com o apoio lá de Saulo, julgando Estevão pelo que ele tinha feito, né, porque para eles era um crime, né. E olha o extremo que Estevão está usando, né, o outro extremo, né, que ele usou a palavra de uma forma certa, sabe. Você pegar a palavra, é a mesma palavra, ele pegou, se você for lendo os versículos anteriores, ele vai contando toda a história desde Moisés. Então, tipo assim, ele estava usando a palavra para justificar aquilo que ele estava pregando. Enquanto outros estavam usando a palavra para justificar o que eles queriam fazer no final, que era matar Estevão. Olha o poder que a palavra,
o modo que a gente entende a palavra pode trazer na vida das pessoas, sabe? Tanto a morte, a condenação, quanto a vida, né? A gente vê até no caso, assim, é claro que é um tema só para dar um exemplo igual que o Thiago falou, quando Jesus foi tentado no deserto, né? Satanás, ele tentou Jesus com palavra de Deus. Mas realmente, se a gente não tiver uma boa leitura bíblica, a gente às vezes até acaba pecando, né? Achando que tá agindo de maneira correta. E aí, Brito, o que você acha dessa passagem de Estevão, assim? Você acha realmente que é fácil você pensar na hora para perdoar, ou a gente ainda tende assim a querer estar correto, querer exortar a pessoa? Por mais que você tenha razão, você acha que ainda é muito difícil isso de perdão, ou você tem dificuldade, ou você tem facilidade? Eu ia falar isso, eu vou responder por mim, Gabriel. Inclusive eu falei isso já na quarta-feira, que ninguém acha, mas tipo, eu já fui eu fui um moleque bastante esquentado, assim, que brigava, que, tipo assim, não levava desaforo pra casa. E eu percebi que, tipo, isso não levava a lugar nenhum, entendeu? Que muitas vezes relevar, inclusive, tipo, hoje em dia, se a gente tiver numa discussão e você me falar um ponto e você achar que tá certo, eu ver que aquilo não vai parar em lugar nenhum e a gente só vai bater cabeça, eu vou acabar relevando, falar que você tá certo. No fundo, eu vou falar, eu vou ter a minha opinião, entendeu? Então, tipo, é uma questão de que nem a gente tocou no início, de maturidade, entendeu? De você compreender que você tem que ter meio que que se colocar no lugar da pessoa também. Tipo assim, por que ela tá fazendo aquilo comigo? Entendeu? Será que a vida daquela pessoa, tipo, como tá a vida dessa pessoa pra ela chegar nesse extremo? Porque o amor, ele quebra tudo. Entendeu? Então, se você tipo, rebater ódio com amor, acaba quebrantando a pessoa, entendeu? E a maior lição que Jesus deixou foi sobre o amor. Tanto que quando uma pessoa chega na igreja, a gente tem que falar sobre o quê? Sobre o amor de Deus, que deu seu filho, entendeu? Sobre essa questão, sobre falar sobre o amor. Então eu acho que quando alguém estiver sendo cancelado, quando você estiver sendo refutado, ou alguém estiver te tratando mal, você tem que tentar, tipo, ter maturidade para tratar com amor. Lógico, tipo assim, a gente tá falando de dar outra face, mas se um cara vier pra cima de você, você pode se defender, entendeu? Não vai apanhar de graça, entendeu? Mas o que eu quero dizer é, rebata essas coisas com amor, que isso acaba, tipo, até quebrando a pessoa. Acaba constrangendo. Entendeu? Isso é verdade. Você é uma Quebrando no bom sentido, né? Sim, No bom sentido. Não vai quebrar as pessoas. Mas realmente a gente vê até quando Jesus ele começou a pregar mais duramente a palavra, né? Muitos discípulos deixaram ele, porque realmente quando você tem uma posição e uma posição na palavra de Deus, tem pessoas que vão deixar de andar com você. Sim. Vão ter pessoas que vão embora da sua vida por não concordarem com aquilo que você acredita, com a sua fé. Então, realmente, isso nos mostra que também nem todo mundo... Isso fica nítido nos dias de hoje por conta das bolhas sociais, entendeu? Se você não concorda comigo, ok, então você sai da minha bolha, entendeu? Vai pra sua, entendeu? Eu continuo aqui com a minha, entendeu? Porque na minha sempre vai ter gente que pensa igual a mim. Exatamente, que gosta das Isso é mesmas um coisas. grande problema, você não conseguir aceitar pessoas que pensam diferente de você. Exatamente. E é um problema que a gente está vendo à vista, né? As eleições. A gente já está vendo dois grandes polos, né? Não vou entrar nesses detalhes, mas realmente é até uma coisa para a gente refletir como que vai ser a nossa postura diante disso, que cada vez mais está próximo, né? A gente já está indo quase para agosto, isso é outubro, que nós tenhamos muita sabedoria, né? E realmente eu acredito que eu não tenho mais nada para falar. Você tem mais alguma coisa, Brito? Ou Acrescentar, Thiago? eu acho que eu já falei o principal. Eu queria terminar falando de, tipo assim, tratem o cancelamento com amor, e eu acho que eu falei sobre isso. Então, por mim, eu acho que já deu um bom papo da Ficou gente legal. com vocês. Esperamos que vocês, como a gente disse no início, curtam esse projeto.
porque é algo que a gente falou que veio do nada, mas lógico que a gente buscou a Deus para saber se era isso mesmo. E a gente está fazendo isso com todo carinho para vocês. E como a gente sempre fala, se você estiver passando por algum problema, quer dizer, a gente sempre fala porque na verdade a gente está regravando esse episódio. Mas Porque a gente cancelou. se você estiver passando por algum problema ou alguma coisa que esteja te afligindo, ou se você tiver com alguma dúvida, procure nos contatos do podcast. A gente vai deixar alguns contatos, alguns arrobas. Você entra em contato com a gente, você tira suas dúvidas na medida do possível, até porque nenhum dos três aqui é pastor. Ninguém é pastor na Ninguém tem teologia aqui, não. Entendeu? A gente tem um conhecimento assim. Não vai perguntar do hebraico, do grego. Mas não é tão hardcore assim na questão. Tomara que um dia a gente fique, né, os gênios da Bíblia, mas por enquanto somos meros... Um pouco leigos, né? Meros mortais. Os meros aprendizes. Mas tenha certeza que se vocês tiverem alguma dúvida e a gente não saber a resposta, a gente vai atrás, mas a gente vai achar. E não só isso, tipo, entre em contato com a gente. Se você quiser conhecer a nossa igreja, o culto de jovens, o que é o Momento Conexão, esse tipo de coisa, você entra em contato. Se você for de Santos e região, lógico, né? A gente tem os cultos de jovens nos sábados, os três sábados. O último culto de sábado é ceia, mas também é um culto muito importante. Todo jovem Não deve deixe de participar vir. da ceia. Realmente, culto de ceia é o Se culto você que não vir, se você vai ser falta, hein? cancelado. Se você ainda tiver naquela dúvida, tipo assim, eu tenho problema de ir no culto, não sei o que lá, se você quiser, a gente tem um momento de conexão. Demais! Entendeu? Não deixe a vergonha ou qualquer coisa te impedir de ir. Vá, que é uma bênção e você não vai ganhar você não vai ganhar amigos, você vai ganhar irmãos, uma família, Sim. entendeu? E uma galera que te cobra, entendeu? Porque se você estiver vacilando, a gente vai cobrar da mesma forma que a gente é cobrado. Então eu acho que são esses os recados e a gente pode se despedir aí. Tem uma coisa que eu queria dizer também, só para finalizar. O Johnny citou essa última parte aí, né? Sobre o perdão e tudo mais. Como ele disse, muitas pessoas vão se afastar de você a partir do momento que você se posiciona. Então, não ligue para isso. Se você se posicionou, se a pessoa não quer andar mais contigo, não tem problema. Terão outras pessoas que vão andar com você, vão caminhar com você, junto com Cristo, claro, a caminho da vida eterna. Então, não se preocupe com esse tipo de coisa. A gente está aqui e, como o Brito falou, se você quiser, venha para os nossos cultos, nosso MC das quartas-feiras. E um adendo também, se você quiser, a gente não tem problema nenhum, pode marcar com a gente aqui, a gente faz um rolê pra gente se conhecer, pra comer alguma coisa. A gente tá aí pra isso, tá aí pra se ajudar. Da mesma forma também que... não vai levar a gente pro teus rolês, entendeu? A gente... por gentileza, né? Não vai levar... Tudo tem limite. Tudo tem limite, não vai levar pra balada, porque isso a gente não vai não, tá? Aí a gente vai cancelar. A gente vai cancelar você. Vamos Vai cancelar o teu rolê, não você. A gente vai A gente cancelar. cancela esse rolê aí. Mas, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Tenha certeza que, como vocês são edificados, nós estamos sendo muito edificados também. E se você também tiver ideias, sugestões para os próximos temas, mande pra gente no PV, mande pra gente no nosso Instagram. Tem o conexão.iepaz, que é o grupo de jovens da nossa igreja. Tem o iepaz.santos. E realmente mandem sugestões se vocês querem que a gente fale sobre algum assunto, que tenha certeza que a sua ideia, sua sugestão é muito bem-vinda, viu? A gente pensa no futuro em trazer convidados também, pegar algumas perguntas para responder, mas isso a gente vai deixar pro futuro e por enquanto a gente vai fazer nesse formato. Exatamente. Não adianta reclamar porque vai continuar assim por enquanto, tá? Mas Bom, vamos lá, isso, pessoal. Né? Vamos fazer a oração final? Vamos orar. Então, eu oro. Senhor, nosso Deus, queremos agradecer por mais um podcast, mais essa ferramenta, Senhor, para propagar o seu evangelho. Queremos agradecer por cada vida que está ouvindo, Senhor, que isso seja edificante na vida delas. Senhor, nos dê sabedoria para os próximos temas, que não venha da nossa cabeça, que não venha do nosso coração, que venha, Senhor, da Tua vontade.
Peço que dê sabedoria a nós três, para sabermos conduzir esse podcast, Senhor. Peço também que abençoe tanto nossas vidas como a vida de quem está nos ouvindo, de futuras vidas que vão nos ouvir, e que esse projeto, Senhor, esteja sempre nas suas mãos. Nunca seja feita a nossa vontade, e sim a tua, Senhor, porque realmente não é para nossa glória, é para a sua. Entregamos os nossos desejos para que seja feita conforme a sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Acabou.